E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre os meus livros preferidos. Bom, gente, eu já li muitos livros aí ao longo da vida, né? Mas hoje eu resolvi fazer uma lista enxuta de livros que foram muito especiais na minha vida e que são muito especiais, que me marcaram de alguma forma e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que são leituras interessantes. Então, assim, tem livro de vários estilos, sabe? Todos são cristãos, mas de diferentes ramos e temas, enfim, vocês vão ver aí ao longo do vídeo. Então, bora lá! O primeiro livro que eu queria compartilhar com vocês e que tem um lugarzinho especial no meu coração é esse livro aqui, Deuses Falsos, do Tim Keller. Eu li esse livro pela primeira vez em 2017 e agora eu tô lendo ele novamente. Esse livro, por que eu tô indicando ele? Porque o autor, Tim Keller, ele vai falar sobre a idolatria. Não aquela idolatria normal que a gente tá acostumado a falar, sabe? Aquela idolatria tradicional, mas uma idolatria diferente, aquela que tá lá no nosso coração, sabe? Que às vezes a gente bate o pé e fala assim, com o pecado da idolatria eu não tenho problema. E aí esse autor vai mostrar que sim. Você tem, eu tenho, todos nós temos problema com a idolatria, porque o amor pode se tornar idolatria, a família, o trabalho, até o ministério, pasmem. Quando eu li esse livro eu percebi que eu tava idolatrando o ministério, sabe, idolatrando o trabalho na igreja, idolatrando o cuidar de pessoas, olha só. Parece uma coisa meio absurda, mas quando você lê, você consegue entender, sabe? E o autor também ele traz uma visão diferente sobre várias histórias bíblicas já conhecidas, tipo quando Abraão levou Isaac para o sacrifício, entre Jacó e Esaú, Jacó, Raquel e Lia. Ele traz várias leituras sobre a questão da idolatria na vida desses personagens que eu nunca tinha parado para refletir. Então, biblicamente também é um livro muito, muito rico, sabe? Então eu super indico pra você que quer aí colocar o Senhor como o centro do seu coração, quer tirar tudo aquilo que não vem dele e identificar também, te ajudar a identificar aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. O segundo livro se chama A Batalha de Todo Adolescente. Bom, esse livro eu comprei com o meu primeiro salário do Senai, lá quando eu tinha 16 anos. Foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida, com meu dinheiro. Então eu tenho valor emocional, porque ele tá bem velhinho, mas ele tá aqui, continua comigo, já passou na mão de um monte de gente. Mas esse livro ele é interessante, eu quis botar ele nessa lista porque ele é muito especial. Se você é uma menina adolescente, ou se você conhece uma menina adolescente, se você trabalha com menina adolescente, enfim, você indica esse livro. Tá? Porque ele fala sobre sexualidade para garotas, né? E eu nunca encontrei outro livro como esse. Na verdade é muito incomum, você não vê muito conteúdo sobre isso para garotas, né? Você vê muitos livros sobre pornografia, sexualidade para garotos, agora para meninas é um pouco difícil. Mas esse livro aqui ele é muito completo, ele vai falar sobre masturbação, pornografia, sexo antes do casamento, doenças sexualmente transmissíveis, namoro, dependência emocional, vários temas que estão super em alta assim para as garotas adolescentes e que muitas vezes não são tratados dentro da igreja ou que não se encontra muito conteúdo sobre. Foi uma bênção na minha vida quando eu era adolescente e hoje como líder de ministério com garotas eu uso ele ainda bastante para isso. Então, se você conhece uma menina, indique. Se você é líder, leia, que é muito bom. O terceiro livro dessa lista é muito especial para mim, gente. Esse aqui, ó, O Contrabandista de Deus. Como esse livro é especial? Esse livro ele é antigo e ele conta a história, ele é uma biografia, ele conta a história do irmão André, que é o fundador da missão Portas Abertas de apoio à igreja perseguida e à igreja sofredora. Né? Então, esse ministério aí que é tão atuante, é um dos maiores ministérios nessa área de apoio à igreja perseguida, né, hoje. E esse livreto, né, vai contar a história dele. Porque ele foi conhecido como o contrabandista de Deus, porque ele contrabandeava bíblias para dentro dos países comunistas, na década de 50, né, a Rússia e países europeus comunistas. E ele conseguia passar com essas bíblias pela cortina de ferro. Era totalmente proibido, o cristianismo era proibido, mas ele enchia o fusca dele de bíblias e ele falava assim, Deus, a tua palavra fala que o Senhor deu vista aos cegos. Agora eu peço, Senhor, tira a visão desses homens para que eles não vejam as bíblias que eu tô levando no meu carro. E assim Deus fazia. Então assim, gente, esse livro eu tô precisando ler de novo, porque eu li já vai fazer uns 10 anos. E ele me impactou muito, eu chorei bastante, porque como é uma biografia, né, não foi o irmão André que escreveu, mas foram amigos dele que escreveram. Cara, impacta demais a vida da gente, sabe? A gente fica se sentindo ali o cocô do cavalo do bandido como crente, sabe? Que a gente fala assim, meu Deus, eu não vivo nada com Jesus
perto disso aqui. E aí enche a gente, sabe, de fé, de esperança, de ânimo, sabe, pra poder pegar a palavra. A gente vê que a gente não tem dificuldade nenhuma nessa vida pra poder pregar a palavra de Deus, e ainda assim a gente enrola pra pregar, né? Ainda assim a gente não prega. Então esse livro aqui, ó, super indico. O quarto livro, vou botar a capinha aqui, que é o Vislumbres da Graça, Valorizando o Evangelho na Rotina do Lar, da Gloria Fullman. Eu li ele no Kindle, peguei no ilimitado, aquele planozinho da Amazon, mas aí eu já devolvi ele pra poder pegar outros, então não tenho ele físico aqui, mas eu queria indicar ele pra vocês porque, assim, principalmente pras donas de casa e por aí, esse livro ele vai falar sobre a questão da vida no lar. Que muitas vezes a gente vive essa vida no lar e acha que Deus não se importa com o nosso cotidiano, a comida que a gente come, com a roupa que a gente lava, com o chão que a gente tem que varrer todo dia. Mas a verdade é que Deus se importa e Ele se manifesta no ordinário, Ele se manifesta no nosso dia a dia, Ele está interessado no nosso dia a dia. E esse livro vai falar um pouco sobre isso, sobre como ver os vislumbres da graça de Deus enquanto você lava um copo, enquanto você arruma as almofadas do sofá, enquanto você coloca as crianças pra escola, sabe? Então eu achei muito interessante. Você pode presentear para uma mãe, para uma esposa, para uma dona de casa, você pode ler. Se você ainda é solteiro, você pode ler para poder aprender, ou você pode presentear. Então eu super indico esse livro, gente. O quinto livro é um livro assim que eu amo demais. Ele é um livro de romance que se chama Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse livro é o meu preferido da vida em questão de romance, gente, porque ele é uma releitura do livro de Oséias, aquele profeta que Deus mandou casar com uma prostituta para poder mostrar o pecado do povo. Pois é, a autora fez uma releitura desse livro que se passa em 1850, na Califórnia, e ela vai contar a história de uma prostituta que é pedida em casamento por um fazendeiro cristão. Aí você imagina só, nesse livro você chora, você sente raiva, você sente pena, você sente todas as emoções juntas aqui, ó. É um livro incrível e nesse livro, gente, tem tudo de pior da humanidade aqui, entendeu? Todos os pecados piores que você imaginar tá aqui nesse livro. Mas também a mensagem da graça, da redenção e do amor de Deus também é muito forte, sabe? É um livro incrível, arrebatador, assim, sabe? E te faz pensar muito nesse amor incondicional de Deus. Outro livro também que eu não tenho aqui físico porque eu emprestei, né, mas eu vou deixar a foto passando aqui, é A Ponte de Raven, da mesma autora, Francine Rivers. Eu já li esse livro acho que 2 ou 3 vezes. Foi o primeiro livro dela que eu li, e ele conta a história da Abra, uma menina que foi abandonada assim que nasceu, e ela foi resgatada por um pastor. E aí, né, a vida dela se desenrolou até que ela cresceu e se tornou uma estrela de Hollywood, com outro nome, com outra vida. Mas as marcas dela de rejeição do passado continuaram ali presentes. E assim, é uma história de muito sofrimento, é uma história que se passa na Califórnia dos anos 50, é Califórnia mesmo? Acho que é, gente. É uma história muito arrebatadora também, fala muito sobre sofrimento, a Francine sempre trata de assuntos difíceis nos livros dela, né, como aborto, relacionamento abusivo, sabe, abandono, mas também é outro livro que traz uma mensagem de redenção muito forte, então super indico a ler. O próximo livro é esse aqui, O Cristianismo Puro e Simples. Não pude deixar de indicar esse livro, gente, porque ele é um livro incrível. Eu ainda não terminei, eu tô terminando esse livro, mas ó, tantas coisas que eu marquei. Porque livros assim eu gosto muito de... Eu demoro a ler livros de estudo, porque eu gosto de ficar analisando, pensando sobre... Eu tenho um caderninho aí onde eu só anoto coisas desse livro, meio que faço um resumo dele e dos livros do Lewis, né? E aí eu vou lendo esses resumos, vou aprendendo mais, sabe? Então, ainda não terminei, mas estou terminando. Mas assim, o livro é essa proposta mesmo, Cristianismo Puro e Simples. Ele vai falar sobre a vida cristã, alguns dos temas que o Lewis trata, o certo e errado, no que acreditam os cristãos, conduta cristã, sabe? Moralidade sexual, casamento cristão, perdão. Ou seja, ele vai falar sobre... Vai fazer um panorama geral do cristianismo aqui. E o Lewis é muito sagaz, muito inteligente. Ele tem umas tiradas, uns entendimentos assim que eu nunca tinha visto alguém falar coisa igual. O Lewis não era pastor, mas ele era muito sábio. Deus abençoou ele com uma sabedoria muito grande. E nesse livro a gente é capaz de ver isso. Então ele é um clássico, né? E ele é muito importante. Eu acho que um clássico que todo cristão deveria ler. Os próximos livros eu vou apresentar juntos porque fazem parte de uma série, que é Uma Voz ao Vento e Um Eco na Escuridão. Bom, gente, esses 2 livros fazem parte de uma série chamada A Marca do Leão, que também é da Francine Rivers. Acho que vocês perceberam como que eu gosto dessa mulher, né? Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só dela, falando só sobre os livros dela, comentando sobre os livros dela, vocês colocam aí que eu faço, ok?
Bom, esse livro aqui vai contar a história de uma escrava chamada Radassa, né, uma judia, que foi vendida como escrava a uma família romana depois que os romanos sitiaram Jerusalém, destruíram tudo no ano 70 depois de Cristo. Ela perdeu toda a família dela no massacre e foi vendida como escrava. E chegou nessa família e ela era obrigada a ficar quieta, não podia contar que ela era cristã, porque naquela época os cristãos eram enviados para as arenas para ser comidos pelos leões, né? Então essa era a vida da Radassa. E aí nesse livro a gente vai aprender sobre a fé da Radassa, a gente vai aprender sobre como ela lidou com toda essa situação. E aí um amor também vai surgir nesse meio, né? E aí do Marcos, que é o filho do comerciante com qual ela foi contratada. Gente, é uma história assim, diferente de tudo que eu já li. Eu vi como que a escritora, né, a Francine, ela fez uma pesquisa muito detalhada, histórica. Então é um livro muito rico historicamente falando. Depois da leitura desses livros eu tive uma nova visão da leitura do Novo Testamento, porque eu pude entender melhor como era o povo daquela época, né? E aí o livro 2 é a continuação desse, não vou falar muito porque né, pra não correr o risco de dar algum spoiler, mas assim, o foco dele é do Marcos, que é o filho do homem que comprou a Radassa. E assim, também é uma história assim muito intensa, sabe? Numa época em que você não existia a Bíblia pra ler, numa época em que não existia pastor pregando, não existia YouTube, onde você podia ter acesso à palavra tão facilmente como hoje, né? Naquela época não existia essas coisas, a igreja ela era perseguida, então ela se reunia em casas, era tudo muito difícil. Então a narração dessa busca desse personagem até Deus é muito emocionante. Então, gente, é isso. São esses livros que eu quis indicar pra vocês hoje. E se vocês já leram algum desses livros, coloca aí nos comentários, eu quero saber, pra gente poder trocar uma ideia sobre eles. Não deixem de deixar aquele like no vídeo, de comentar, de compartilhar com seus amigos. Me siga lá no Instagram também, vou deixar passando aqui o arrobinha, porque lá a gente pode conversar mais perto, compartilhar as coisas. Então, é isso, pessoal. Agradeço por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.